Se você sofre com a depressão ou com a ansiedade, nesse vídeo você vai entender por que você carrega esse peso e, principalmente, como aliviar sem precisar ficar fingindo que está tudo bem para ninguém. Primeiro ponto é que você precisa entender que você não nasceu ansioso, você também não nasceu depressivo. Isso foi construído pedaço por pedaço desde o momento em que você nasceu. Tá? Então, se você sente aí aquele vazio constante por dentro, você fica achando que não é digno de ser amado por ninguém, ou não confia em ninguém, não confia de entregar o seu amor, o seu coração para ninguém, sente culpa por tudo, até mesmo quando você está descansando, começa a se sabotar quando algo parece que vai acontecer, algo bom, ou vem uma oportunidade muito grande, você se sabota para que aquilo dê errado. Muitas vezes é um lugarzinho cinza, escuro, sem graça, tem vontade de falar com ninguém, com vontade de se isolar, ou muitas vezes é extremamente ansioso, né? Com medo do futuro, um excesso de preocupação, checando tudo, com medo de errar, com medo de cometer qualquer tipo de engano. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou fazer uma ilustração simples aqui, é que você não tem uma doença, tá? Você tem um cérebro, que é um órgão, seu cérebro ele funciona normalmente para processar seus pensamentos, sentimentos, emoções, e a gente pode comparar aqui com esse pendrive. Tá? Então, esse pendrive, eu posso gravar aqui nele músicas, né? Posso gravar aqui músicas felizes, alegres, dançantes, músicas para academia, mas também eu posso ter um pendrive desse com músicas tristes, melancólicas, músicas que me fazem chorar. Então, a questão é, qual é o pendrive que está tocando na sua mente? Qual é o pendrive que está tocando no seu cérebro? Então, o seu cérebro é como se fosse um aparelho para reproduzir o que a sua mente registrou. E se você tem uma mente, registros de abandono, negligência, abuso, abusos esses que podem ser emocionais, físicos e até mesmo sexuais, é impossível que com um histórico desse você tenha uma mente, né, o seu pendrive, né, toque músicas alegres, felizes. Então, o anormal seria se você tivesse uma vida plena, feliz, abundante, com um histórico desse, com um registro desse. Esse registro vai produzir, né, depressão, ansiedade, e não é culpa do seu cérebro, é culpa da história que você viveu, das estratégias de enfrentamento que você aprendeu, né, a lidar com elas, estratégias desadaptativas, desde pequenininho. Agora, é muito importante você dar um passo para resolver isso. Afinal, se você não resolver isso, você vai continuar tendo esse cansaço crônico, essa sensação, sabe, de estar vivendo no modo sobrevivência, vai estar ali impregnado de relacionamentos tóxicos, um atrás do outro o tempo todo, transtornos físicos ligados a emocionais, como insônia, gastrite, dores, compulsão, fibromialgia e muitas outras doenças que têm a sua origem no emocional. Vai passar a vida inteira, né, tentando ser aceito, porque nunca soube quer te amar de verdade. Então, se você não quer passar o resto da sua vida assim, você sempre aprendeu a sobreviver assim, está na hora de você começar a aprender a viver. Então, de maneira clara, você não precisa aprender a controlar tudo. Tá? O que você precisa é revisitar lá atrás a origem da sua dor. Reprocessar emocionalmente aquilo que a sua criança interior entendeu de maneira distorcida. Aqui a gente não está falando para ficar lembrando de tudo, não. Não é sobre lembrar, né? É sobre liberar tudo aquilo que ainda te prende nesse padrão de ansiedade, nesse padrão de depressão. É como se, por exemplo, eu tenho aqui nesse pendrive músicas tristes e deprimidas gravadas dele, né? Mas o nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento infinito. O que eu posso fazer? Eu posso começar a colocar aqui músicas alegres, músicas boas, uma outra parte, e começar a não dar importância à parte com as músicas tristes. Então, é isso que a gente consegue fazer terapia com reprocessamento emocional. Bem, sou Sidney Miranda, sou terapeuta de reprocessamento emocional. Eu aplico a técnica da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Com essa técnica, eu vou ajudar você a ter clareza emocional, autoconfiança verdadeira, relacionamentos saudáveis, tá?
Eu costumo dizer aqui que a gente não precisa se fechar para os relacionamentos, a gente tem que colocar a nossa régua mais alta, né? Não aceitar qualquer coisa, tá? Liberdade para dizer não às pessoas sem nenhuma culpa e paz. Paz para poder viver no presente, não no passado. Então, se você só repete o que um dia foi sobrevivência, agora é a hora de você viver diferente. Bem, eu vou contar um caso aqui de Fernanda, esse nome eu troquei, né, para não identificar a pessoa. Ela é uma professora lá de Curitiba e ela começou a terapia em março de 2023. Então ali ela estava num colapso ali emocional no seu trabalho, né? Porque ela queria cuidar de tudo, né? Tinha um medo excessivo de errar, trazia tudo para si, aquele monte de obrigações, já estava entrando em um estado de burnout. Agora, durante as sessões, o que nós identificamos? Que ela se sentia responsável pelo sofrimento da mãe. Então, ela descobriu que o pai traía a mãe dela e ela contou para a mãe, e isso acabou acarretando a separação, do divórcio dos pais dela. Então, ela cresceu a vida toda se sentindo responsável por isso e achando que ela era responsável por tudo e por todos. Então, ela levou esse comportamento para o trabalho. Então, depois desse reprocessamento, ela hoje consegue tempo para si, conseguiu organizar a sua vida, se dedicar à sua família. Ela até me escreveu recentemente uma mensagem onde ela diz que agora eu sei que eu posso amar sem desaparecer. Então, note, a dor que a Fernanda tinha era uma dor real, assim como a sua. Mas a história que ela contava para si mesma era uma história antiga demais, era uma história lá da infância, que estava ditando a vida presente dela. E é disso que você precisa se livrar. Você não pode deixar, não precisa deixar que as suas feridas de infância comandem a sua vida. Então veja, salve esse vídeo, porque você pode precisar dele lá na frente, né? Ou até encontrar alguém que você queira compartilhar e estar com o vídeo aí à mão. E às vezes a gente não consegue se curar sozinho, hein? Então ter acesso à hora certa, na hora certa, pode ser o primeiro passo. Então deixa esse vídeo salvo aí. E se você sentiu que esse é o seu momento, está na hora de você cuidar das suas feridas de infância, meu contato está aqui embaixo, tá? Não tiver, procura na bio, no direct, manda no direct para mim. Mas o ideal é que você mande uma mensagem aqui pelo meu WhatsApp, está aqui embaixo em algum lugar, tá? No site, e eu estou te esperando, porque acima de tudo, você merece viver leve, mesmo depois de tudo que você passou. Você aprendeu a sobreviver até aqui, está na hora de você começar a aprender a viver. Me chama, estou te aguardando. Grande abraço. Sidney é a pessoa que apareceu na minha vida para realmente me ajudar a entender quem eu sou, o ser humano que eu sou, o ser humano que eu me tornei. E descobrir coisas que eu nunca imaginaria na minha vida, que eu sentia e que eu atraía aquelas coisas. Aí tem gente que vai falar que ai, tu é doido, faz terapia. Não fosse tu também eu ia pra terapia, porque é bom demais. Eu quero te parabenizar, Sidney. Muito obrigada pelo seu trabalho lindo, maravilhoso que você fez na minha vida e que você vai fazer na vida de outras pessoas. E sobre aquela questão da ideação suicida, como é que isso tá? Nunca mais pensei nisso. Assim, você sabe que o que a gente está falando aqui está gravado, né? Mas Sim. você lembra como você chegou aqui na primeira sessão? Sim. Qual era a sua queixa? De querer me matar. Então, assim, a felicidade da gente estar ouvindo isso aqui, né? Não tem preço. E se você sentiu que esse é o seu momento, está na hora de você cuidar das suas feridas de infância, meu contato está aqui embaixo, tá? Não tiver, procura na bio, no direct, manda no direct para mim. Mas o ideal é que você mande uma mensagem aqui pelo meu WhatsApp, está aqui embaixo em algum lugar, tá? No site, e eu estou te esperando. Você aprendeu a sobreviver até aqui, está na hora de você começar a aprender a viver. Me chama, estou te aguardando. Grande abraço.